Iniciou, presidente. Muito obrigado, Jailson. Muito bom dia a todos. Hoje é dia 9 de abril de 2025. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos duas sustentações orais, Raizen e Univel. Pergunta aos patronos, alguém pede preferência? Doutor Daniel, doutor Gabriel? Doutor Daniel? Se eu puder sustentar, já é isso. Já puder sustentar, para mim, tá ótimo. Então, vamos começar pela Univel. Univel, relatora doutor Paulo Maceta. Vou gravar, tem um microfone aberto. Tem um microfone aberto. Muito bem. Doutor Daniel, basta uma leitura das acusações? Abre mão do relatório? Abro mão, Ok. eu posso explicar aqui Tá. Doutor Paulo, um resumo das acusações. Só uma acusação de falta de pagamento de Microfone CMI. aberto em algum lugar aí. É o meu. Eu estou aqui na Secretaria da Fazenda e Tá. tem um barulho aqui de fundo. Tá. É só uma acusação, uma infração, né, de falta de pagamento de CMS nos montantes de casos em demonstrativo de exportação sem comprovação de averbação, em razão de ter sido indicada a operação de exportação sem que essa tenha sido efetivada. A efetiva saída da mercadoria deve ser comprovada pela sua averbação conforme determina a Instrução Normativa 1702 de 17 da Receita Federal. Essa é a infração, presidente. Ok. Doutor Daniel, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Agradeço aqui a oportunidade. O auto de infração ele é bem simples, né? A empresa foi autuada porque não teria comprovado a averbação o registro da averbação das mercadorias exportadas. Então, como é que foi a dinâmica do trabalho da fiscalização? Ele listou algumas notas fiscais, intimou a empresa para que comprovasse a averbação dessas notas fiscais de exportação. A empresa não comprovou a averbação e o fiscal autuou, cobrou imposto, multa, enfim. O que acontece? Essas notas fiscais foram devolvidas. Essas notas fiscais, essas mercadorias relativas a essas notas fiscais foram devolvidas, retornaram ao estabelecimento da empresa. Por isso que elas não foram exportadas. Não é que elas não foram exportadas, elas não foram exportadas por meio dessas notas fiscais. Então, não tem o comprovante de averbação delas por conta disso. Mas elas retornaram. Então, havendo a comprovação do retorno das mercadorias, não há que se falar na comprovação da averbação. A maior parte dos casos, tá? Assim, vamos dizer assim, mais de 90% do valor das notas fiscais autuadas tem essa comprovação da devolução das mercadorias, tá? E a vinculação com a nota fiscal substitutiva, porque posteriormente as notas fiscais foram exportadas e tem o comprovante de averbação relativo à nota fiscal substitutiva, que foi efetivamente a nota fiscal que acobertou a exportação após a devolução das mercadorias, tá? Qual que é aí, como é uma questão simples, né? Por que não foram acolhidas, né? Em primeira instância, por que foi mantida a cobrança, né? Então, esse é o ponto, né? Aqui. Alguns foram basicamente, eu listei aqui de forma sintética 5 argumentos, tá? Então, primeiro, uma das notas fiscais apontadas pela decisão tinha uma informação do CNPJ errado, né? Olha, o CNPJ aqui é de uma loja de chocolates da transportadora, de fato. Só que o transporte foi feito pela própria Univel e isso está registrado na nota.
só tem um erro de informação quanto ao CNPJ. Então, quando a empresa foi preencher a nota fiscal, informou errado o CNPJ da empresa transportadora e não era o da própria empresa, mas todas as demais informações estavam corretas da nota fiscal. Então, o que não dá é para descaracterizar a devolução, porque teria uma informação errada quanto ao CNPJ da transportadora. Outro ponto indicado pela fiscalização é que a nota fiscal de devolução para algumas operações teria sido emitida pouco tempo antes da nota fiscal substitutiva, né? Só que isso não é um problema em si, né? Não há uma irregularidade em si. Isso não descaracteriza a devolução da mercadoria, porque a nota fiscal de substitutiva foi emitida logo em seguida, né? Então, assim que a empresa constatou o erro e efetivou a devolução das mercadorias, emitiu a nota fiscal de exportação substitutiva. Outra coisa que é apontada é que o retorno não foi feito dentro do prazo de 180 dias, mas a gente comprova que todos os retornos foram efetivados dentro de 180 dias. E a gente lista lá nota fiscal por nota fiscal com a data da emissão da nota fiscal de exportação e depois a nota fiscal de devolução, comprovando que todas elas foram dentro dos 180 dias. E aí um último ponto, não, perdão, um penúltimo ponto é a questão do procedimento incorreto, que é segundo a fiscalização, segundo a decisão de primeira instância, que foi dito que a empresa deveria ter cancelado a nota fiscal, não emitido a nota fiscal de devolução, né? A questão de ter sido um procedimento incorreto, né, não afeta o fato de que o que a gente está discutindo aqui é a não comprovação da averbação da exportação. Então, se há algum procedimento incorreto, isso deveria ter sido autuado dessa forma, e não ser considerado que a mercadoria não foi exportada, foi vendida e o imposto não foi recolhido, né? Isso deveria ter sido tem um outro tratamento. E a não apresentação dos registros de entradas na impugnação não foi apresentado, segundo a fiscalização, ou segundo a decisão de primeira instância, perdão. Essa era uma prova importante. Isso, né, a gente entende que a devolução estaria comprovada mesmo pela própria nota fiscal de devolução, mas ainda assim a gente juntou esses registros e apesar de a representação fiscal ter dito de que não eram os registros de entrada, sim, era o SPED fiscal, era o EFD. A gente pegou nota fiscal e fez o print ali da EFD mostrando que elas foram registradas, as notas fiscais de devolução foram registradas no registro de entrada, sim. Se tem alguma dúvida, que seja baixada uma fiscalização para verificar se essas notas fiscais não foram efetivamente, né? Mas, de fato, a EFD que foi juntada ali, os prints da EFD que foram juntados ao processo. Então, a gente não tem como ajuntar a EFD como arquivo não paginável, como é possível no processo administrativo da Receita Federal, mas se tem alguma dúvida nesse sentido aqui, seja baixada em diligência para que o fiscal veja se essas notas fiscais de devolução foram registradas ou não no registro de entradas. Eram esses os meus pontos. Mais uma vez, bom dia a todos e muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Doutor Paulo, algum questionamento ao patrono? Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Representação fiscal, doutora Viviane. Microfone, por favor. Está no multi. Eu gostaria só de confirmar com o patrono, ele diz que apresentou comprovações da devolução, mas o que ele trouxe aos autos, além da indicação dos documentos fiscais que ele emitiu de devolução, para comprovar? Doutor Daniel, por favor. O SPED fiscal, os prints do SPED fiscal, a gente tem um pouco de dificuldade de juntar o documento em si, porque esse documento ele é eletrônico, né? A gente não consegue juntar o SPED fiscal com um arquivo não paginável. Então a gente fez de uma forma.
Oi? Na verdade, doutor Daniel, estou perguntando comprovação da devolução, tá? Isso é anterior à emissão da nota fiscal, porque o SPED fiscal ele vai refletir a existência do documento fiscal. Então, deveria, pelo menos. Mas eu não estou perguntando isso, estou perguntando que provas o senhor trouxe nos autos, que o senhor diz que trouxe, que comprovam a devolução dessas mercadorias. As notas fiscais de devolução e Só isso. os registros de entrada das notas fiscais. É Perfeito. isso. Muito obrigado, doutor Daniel e doutora Viviane. O doutor Alexandre, algum questionamento? Nenhum, presidente. Perfeito. Doutor Paulo, a doutora Mara já sinalizou vistas, então, para a gente abreviar a sessão, vou pedir para o senhor registrar o voto. Já está registrado, presidente. Registrado? Doutora Mara, por favor, pode pedir né? vista. Tá, só um minutinho. Acho que vale comentar para o doutor Daniel que os votos estão disponibilizados, então a doutora Mara já teve acesso ao meu voto, né? Por isso que ela está solicitando a vista. A vista concedida, o processo... Desculpa, eu não consigo saber qual que é o teor do voto, não, né? É isso? Ou não O consigo? doutor Paulo até pode adiantar, só a conclusão. Tá, eu divido em 4 grupos as notas fiscais, né? E analiso cada um desses 4 casos, né? Então, nota fiscal que teve a nota fiscal de retorno emitida e a nota fiscal de substituta, a nota que teve a nota fiscal de retorno não foi emitida, nota fiscal de substituta e até uma que, enfim, eu faço esses 4 grupos, analiso eles, mas eu nego o provimento ao recurso ordinário, porque eu entendo que não houve a comprovação de retorno das mercadorias, né, conforme o artigo 455 do RICMES, que ele fala lá no item 1 do parágrafo 2º, que ele fala o recolhimento do imposto não será exigido quando comprovado o efetivo retorno da mercadoria ao estabelecimento remetente. Eu entendo que não houve essa comprovação, né? Mas aí a doutora Mara vai tirar em vista que ela vai reavaliar e quando retornar, eu apresento o meu voto completo, a doutora Mara apresenta o voto dela, e daí tem as discussões, e daí o doutor Belmar, estando aqui, ele abre novamente para sustentação oral. Se o doutor Belmar não tiver, eu vou ser o presidente da sessão e eu permito o doutor Daniel fazer sustentação oral. Então, só para garantir que não vai ter qualquer prejuízo para o patrono. Muito obrigado, doutor Paulo. Doutor Daniel, então, só em vista para a doutora Mara, ela costuma fazer a vista bem rápido, então o senhor acompanha as publicações, para que logo ele deve voltar para a sessão de julgamento, ok? Publica como normalmente a pauta de retorno, né? Publica. O senhor é comunicado pelo EPAT, né? Normalmente. Ok? É repautado igualzinho a pauta normal. Ok? Tá ótimo. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. O próximo é Raizen, eu sou relator. Doutor Gabriel, é um pedido de retificação de julgado. Doutor Gabriel, tá aí. O senhor vai querer fazer a sustentação oral, doutor Gabriel? É um pedido de retificação de julgado da Fazenda. Só a publicação saiu errada. Sim, por gentileza. É uma questão bem simples, então eu vou ser bem breve. Tá, só um minuto, por favor. Doutor, fique à vontade, então, porque nem precisa, são 6 acusações, nem começa a falar, porque nós não vamos discutir mérito, né? Vamos lá. Exatamente. Primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade de sustentar perante essa Câmara. Como eu já disse, eu serei bem breve, até por se tratar de um pedido de retificação de julgado.
a título de breve histórico, né, após a apresentação da defesa pela Raizen, a Delegacia Tributária de Bauru, ela manteve integralmente o auto de infração, todos os itens do auto de infração, e julgou totalmente procedente o auto. E isso ensejou a interposição de recurso ordinário pela empresa. Esse recurso ordinário ele foi parcialmente provido pela segunda Câmara ainda, para cancelar os itens 2 e 3 e manter os itens 1, 4 e 5. E após isso, a Fazenda ela interpôs recurso especial, e esse recurso especial foi provido pela Câmara Superior para anular o acórdão da segunda Câmara e determinar a realização de novo julgamento. Esse novo julgamento foi realizado por esta terceira Câmara, e essa terceira Câmara, revertendo o julgado da segunda Câmara, manteve os itens 2 e 3, então foi mantido integralmente o auto de infração nesse caso, e a Fazenda agora alega que há um erro de fato no acórdão, porque, de acordo com ela, não deveria ter sido julgado parcialmente procedente o recurso do contribuinte, mas, do nosso ponto de vista, a gente entende que não há qualquer erro de fato a ser corrigido, tendo em vista que a decisão anterior, apesar de ser desfavorável ao contribuinte, ela alterou, aliás, a decisão da terceira Câmara, de alguma forma, ela alterou o julgado da segunda Câmara, então não há que se falar em alteração do dispositivo do julgado dessa terceira Câmara, porque, do nosso ponto de vista, a previsão de que foi julgado parcialmente procedente o recurso ordinário está correta, e então, inexistindo erro de fato, o pedido de retificação de julgado ele deve ser rejeitado, do nosso ponto de vista, e eu acredito que é isso. Como eu disse, bem breve a sustentação, e eu agradeço a oportunidade de sustentar perante essa Câmara. Muito obrigado, doutor Gabriel. Eu não tenho questionamentos. Doutora Viviane, algum questionamento? Se a senhora querendo falar, fique à vontade também, porque eu pedi de retificação de julgado da Fazenda, embora é uma coisa extremamente simples, é só a conclusão do voto, se foi negado o provimento ao recurso ordinário ou foi parcialmente provido, só isso. Mas, doutora Viviane, fique à vontade. Não, obrigada, senhor presidente. Acho que está bastante claro. Ok, muito obrigado. Doutora Mara. Muito obrigado. Doutor Paulo. Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Também não, presidente. Perfeito. Vou direto ao meu voto. Vou direto ao voto. A razão assiste à peticionária, no caso a Fazenda Pública. No ponto, assim foi o dispositivo da decisão retificando, etc. e tal, dou-lhe parcial, coeso recurso ordinário, dou-lhe parcial provimento. Aparentemente, a decisão retificando, lembrando, teve uma decisão da segunda Câmara, dando parcial provimento ao recurso ordinário, mantendo os itens 1, 2 e 5 e afastando os itens 3 e 4. Foi para a superior, em recurso especial, a superior determinou o retorno para novo julgamento dos itens 3 e 4. A terceira Câmara julgadora, essa Câmara em outra composição, em 2021, manteve os itens 3.4, e aí no dispositivo deu parcial provimento ao recurso ordinário. Entretanto, na leitura que eu vou fazer para vocês, todos os itens foram mantidos. Então, retificando apenas para mudar o dispositivo. Voltando à leitura. Aparentemente, a adesão retificando deu parcial provimento ao recurso ordinário, guiando-se pelo que constou na decisão proferida pela segunda Câmara, onde constou o recurso ordinário conhecido integralmente e parcialmente provido. Entretanto, apurando-se os votos da decisão da segunda Câmara, tem-se que a relatora votou pela manutenção dos 5 itens do AI. O juiz com vista Adolfo Bergamini, que presidiu a sessão, votou pelo cancelamento dos itens 2, 3 e 4. O outro juiz com vista, Dr. Rubens de Oliveira Neves, votou pelo cancelamento dos itens 3 e 4 do AIM.
O juiz Eduardo Soares de Mello deu-se por impedido. E assim sendo, o julgamento teve como resultado a manutenção do item 1 por unanimidade, a manutenção do item 2, dois votos a 1, o afastamento dos itens 2 e 3, 2 votos a 1, e a manutenção do item 5 por unanimidade. Em síntese, a segunda Câmara Julgadora manteve os itens 1, 2 e 5 e afastou os itens 3 e 4 do AI. Considerando que a Câmara Superior anulou parcialmente a decisão da segunda Câmara Julgadora relativamente aos itens 3 e 4 do AIM, é certo que restaram mantidos os itens 1, 2 e 5. Considerando que a decisão retificanda em novo julgamento manteve os itens 3 e 4 do AIM, é certo que o resultado final do julgamento do recurso ordinário foi pela manutenção dos 5 itens do AIM, ou seja, foi negado o provimento ao recurso ordinário. E assim sendo, a decisão retificando incorreu em erro ao proclamar que foi dado parcial provimento ao recurso ordinário, quando na verdade foi negado o provimento ao recurso, o que se corrige nessa oportunidade para todos os efeitos de direito. Do exposto, conheço do pedido de retificação de julgado fazendário e provejo conforme fundamentei. É como voto, eu vou precisar fazer uma retificaçãozinha pequena no meu voto. Só um minuto. Enquanto isso, em discussão, representação fiscal. Alguma colocação, doutora Viviane? Nenhuma. Ok, muito obrigado. Doutora Mara? Acompanho. Muito obrigado. Doutor Alexandre? Acompanho seu voto, presidente. Muito obrigado. Doutor Paulo? Acompanho seu voto, presidente. Perfeito, muito obrigado. Muito bem, encerramos o debate. Quórum, por favor. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem. Doutor Gabriel, então foi dado provimento ao pedido de retificação de julgado e o final do resultado do julgamento do recurso ordinário fica sendo conhecido e negado provimento, ok? Ok. Obrigado a todos, viu? Muito obrigado e Tchau, tenha um bom dia. Bom dia. Próximo voto, Pirelli. Doutor Alexandre. Vilmar entrou na sala mais recentemente o doutor Gustavo Vilhena. Eu sei, mas no dele ele já fez sustentação oral. Ele está nesse processo? Eu não sei. Não. Dele é da alma. Dalma. O Lumière. Bom dia. Eu só estou acompanhando o julgamento, senhor presidente. Da alma e da A alma é do senhor também, doutor Gustavo? alma? É, não. É, também. Eu retirei de pauta, eu já avisei antes, pelo seguinte, já antecipando. A doutora Mara ela vai votar pela conversão de diligência, a Câmara deve acompanhar, ela já antecipou os votos. Então, como o caso é muito semelhante em tudo, eu preferi retirar o meu de pauta para a gente votar em conjunto, para já não antecipar o mérito, que, de repente, no retorno da diligência pode ter alguma coisa que influa no resultado da alma também. Então, eu retiro, quando voltar o da doutora Mara, a gente põe os dois juntos, ok? Tá ótimo, presidente. Aí facilita a vida de todo mundo. É. E não produz decisões conflitantes, eventualmente conflitantes, ok? Ok. Obrigado, então. Bom dia para todos. Muito obrigado. Está dispensado. Querer nos acompanhar sempre é uma honra. Obrigado, senhor presidente.
Doutor Alexandre, vamos lá, Pirelli. Doutor Alexandre, microfone. Perdão, Importante. desculpem. Bom dia a todos novamente. A Pirelli aqui está pondo sobre o nosso julgamento um recurso ordinário do auto-infração que contém 3 itens, todos eles relativos a documentos impressos fiscais. As infrações de item 1 e 3 são mais ou menos semelhantes. A primeira são emissões de notas fiscais de entrada de mercadorias quando não houve a entrada da mercadoria, a alegação de que são operações de venda que foram canceladas posteriormente e a empresa emitiu notas de entrada fora do prazo regulamentar, né? Não cancelou as notas fiscais de acordo com a legislação. E no item 3 é a multa pelo não cancelamento dessas notas, de algumas outras notas fiscais, inclusive essas. E no item 2, ela é acusada por emitir notas fiscais de complemento de vendas anteriores e ela teria complementado por essas notas fiscais que foram impugnadas pelo fisco. São 3 notas fiscais. Em primeira instância foi mantido porque a empresa confessa a prática infracional de todos os itens, mas alegando que não houve dano ao erário, que os erros decorriam de mero equívoco procedimental interno, enfim. Eu vou ao meu voto. O recurso ordinário do contribuinte preenche os requisitos formais exigidos pela legislação, podendo ser reconhecido. Motivo pelo qual passo a sua análise. O contribuinte autuada no item 1, pela emissão de notas fiscais de entrada, sem ter ocorrido correspondente entrada em seu estabelecimento, notas essas que foram emitidas para anular operações de saída supostamente não concretizadas. No item 2, por emitir documentos fiscais com inobservância de requisitos regulamentares. E no 3, por deixar de solicitar o cancelamento de notas fiscais do período de julho a dezembro de 2019. Em seu recurso, a contribuinte reitera em linhas gerais as mesmas alegações de defesa, quais sejam: em relação ao item 1, afirma ter realizado vendas de mercadorias com respectiva emissão de notas fiscais de saída, e em razão de referidas vendas não terem se concretizado, emitiu, por equívoco procedimental, notas fiscais de entrada para documentar o retorno das mercadorias a seu estoque. No item 2, afirma que se tratava de mera emissão de notas fiscais complementares de operações de exportação. E, por fim, em relação ao item 3, afirma se tratar de operações de venda de mercadorias não concretizadas e que, por falhas de processos internos e de interpretação da legislação, deixaram de ser canceladas. No que se refere à alegação recursal, que aponta suposto cerceamento de defesa no julgamento de primeira instância, por não ter decisão recorrida enfrentado a contento determinados argumentos apresentados em defesa, tenho que não deve ser acolhida. Isso porque, como bem ponderado pela representação fiscal em suas contrarrazões, trata-se de pleito genérico formulado pela contribuinte sem que ela tenha ao menos indicado e individualizado qual de suas alegações de defesa tenham deixado de ser corretamente analisadas pelo douto julgador tributário. Quanto ao mérito, a contribuinte confirma, tanto na defesa de defesa quanto no recurso ordinário, as irregularidades que foram constatadas pelo fisco, e seus argumentos recursais se concentram, em apertada síntese, no entendimento de que a acusação fiscal não pode ser mantida em razão da ausência de danos ao erário, uma vez que, não tendo se implementado operações mercantis que importem na transferência de mercadoria, da titularidade das mercadorias, não ocorreu o fatiador do imposto. Em que pese o norte trilhado pela defesa, entendo que seus argumentos não permitem afastar as acusações fiscais. A princípio, porque a ausência de imposto não a ser recolhida não é o foco da acusação fiscal, que contém a imposição apenas de multa regulamentar por descumprimento de obrigações acessórias, cuja observância tem caráter obrigatório a todos os contribuintes. Aliás, a própria contribuinte reconhece que as irregularidades apuradas pelo fisco realmente ocorreram, ora tendo como causa meros equívocos procedimentais, ora tendo como causa falhas no processo internos de interpretação da legislação tributária. Tais justificativas não podem ser acolhidas e não tem o condão de convalidar os equívocos cometidos para contribuinte, conforme segue demonstrado. Eu tenho que retificar o voto depois, presidente. No item 1, acusação de emissão de notas fiscais de entrada no período de julho de 2019 a dezembro, sem que tenha ocorrido
a efetiva entrada das mercadorias do estabelecimento, documentos fiscais que foram utilizados pelo contribuinte apenas para anular operações de saída de mercadorias não concretizadas e cujos documentos fiscais de saída não foram devidamente cancelados em tempo e modo corretos. No item 3, a acusação é de falta de cancelamento das notas fiscais de saída do mesmo período, por não terem sido as mercadorias dado a efetiva saída de seu estabelecimento, em razão das vendas não concretizadas. Como dito, o contribuinte apresenta a impugnação recursal confirmando as irregularidades apontadas e busca cancelamento ao argumento que as irregularidades apontadas não têm origem em culpa dolosa, devendo apenas, aí eu repito aqui os motivos. Pois bem, os motivos que ela alega aqui, teria cometido aqui, os equívocos, né, de interpretação. Pois bem, com relação ao item 1, entendo que os argumentos recursais não são capazes de firmar o trabalho fiscal, seja porque a ausência de dolo, fraude e simulação não pode ser acolhida em razão dos termos do artigo 136 do CTN, seja porque a emissão de notas fiscais, nos modos em que é realizada pela contribuinte, é vedada pela regra do artigo 204 do regulamento, que eu transcrevo a seguir. O mesmo ocorre em relação ao item 1.3, pois a contribuinte deveria ter procedido ao cancelamento das notas fiscais cujas operações de saída de mercadorias não se concretizaram, procedimentos que deveriam ter sido adotados com base nas regras do artigo 212-O, parágrafo 2º do regulamento, e artigo 18 da portaria CAT 162 de 2008, que também transcrevo. Nesses termos, tenho que a acusação fiscal dos itens 1 e 3 do AIM, confessados para contribuinte, devem ser mantidas, sobretudo por terem sido trazidos aos autos, por terem sido trazidos... Mais uma retificação no voto. Por não terem sido trazidos aos autos argumentos ou provas que pudessem infirmar o trabalho fiscal em relação a esses dois itens. Com relação ao item 2, o contribuinte acusado de emitir no período de setembro de 2019 a dezembro notas fiscais complementares de operações de exportação de mercadorias. Entretanto, embora conste no campo de observações dos documentos fiscais questionados pelo fisco a indicação que se tratava de documentos fiscais emitidos a título de complementação, foi apurado pelo FR atuante inconsistência na emissão de referidos documentos, tais como divergência em relação ao valor unitário das mercadorias, em relação aos valores unitários mencionados, divergência em relação aos CFOPs utilizadas nas operações indicadas nas notas fiscais, que supostamente estavam sendo complementadas, entre outros. As notas emitidas em complementação deveriam seguir as regras do artigo 182 do regulamento que eu transcrevo a seguir. Como visto, quando ocorrida a emissão de documento fiscal com dados e informações incorretas, deve o contribuinte emitir outra nota fiscal eletrônica, com a informação de se tratar de complemento da operação anterior, indicando as diferenças existentes entre elas, e a do imposto devido, bem como fazer referência à nota fiscal original, devendo constar do documento complementar os dados corretos que complementam a operação anterior, entre outras exigências, procedimentos que não foram adotados pela contribuinte, restando configurada a irregularidade constante do item 1.2, que deve ser mantido. Nesses termos, conheço e nego o provimento ao recurso ordinário, mantendo-se a acusação recorrida, nos termos em que proferida. Só fazer o relato? Desculpa, não está cortando seu microfone, doutor Alexandre. Eu vou proceder só à correção dos Aí itens. já habilitei a edição do relator. Obrigado. Quando o senhor vai editando, eu já abro dos debates, ok? Doutora Viviane, alguma consideração? Muito obrigado. Doutora Mara? Também não. Muito Acompanho. obrigado. Doutor Paulo? Não, vou acompanhar o relator, presidente. Muito obrigado. Eu também acompanho o relator, doutor Alexandre. Está editando o seu voto.
Só um minuto que tem um deles que eu não estou encontrando. O primeiro é perto da palavra condão, isso eu lembro. Foi, esse já foi. Esse já foi. Achei. Desculpa pela demora, pessoal. Já está vendo. Sem problema. Relator, já relatou, etc. e tal. Encerrando os debates, quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Lumière, doutora Mara, por favor. Ativar meu microfone. Bom, como está antecipado o voto, tendo em vista que a gente tem justamente o processo da alma em julgamento também por essa Câmara, e nele foram aplicadas alíquotas diferenciadas não de 18%, como no presente caso, né? E tendo em vista que o contribuinte discute que o fiscal também deveria ter deduzido do cálculo do imposto devido valor antecipado a título de substituição tributária, e considerando que, caso acolhidas alegações do recorrente, o DDF elaborado pelo autor deveria ser modificado, eu entendo que, então, a gente deveria, antes de fazer qualquer julgamento de mérito, pedir para que o fiscal fizesse, nos moldes de um DDF, novos demonstrativos, um com as alíquotas de 12 e 13, se fosse o caso, e outro demonstrando como ficaria o débito caso a gente entendesse, caso se entendesse que os créditos antecipados deveriam efetivamente ser deduzidos. Então, e depois disso a gente julgaria o mérito. É como eu voto. Perfeito. Doutora, a senhora teve tempo de... Obrigado, doutora Mara. A senhora teve tempo de ver o voto? A doutora Mara vai converter em diligência ao fiscal, certo? Isso. Então, nesse momento, a gente não tem nenhum questionamento a fazer. Vamos aguardar o que o fiscal vai se manifestar e depois a gente se posiciona. Perfeito, muito obrigado. Doutora Viviane, doutor Alexandre. Eu acompanho o voto da relatora. Muito obrigado, doutor Paulo. Eu vou acompanhar o voto da relatora. Presidente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, uma coisa. Só para... Pode ser. Não, na verdade, desculpa, deixa eu explicar meu pensamento. É que eu peguei um processo esses tempos para relatar que era convertido em diligência e solicitava para o fiscal autuante fazer um DDF rascunho, né? Que eu acho que tem no sistema. Eu estava só lendo o voto
doutora Mara, aqui no detalhe, como ela tinha pedido. Ela fala nos moldes do PDF, acho que faz total sentido, não precisa... Como ela diz assim, nos moldes do DDF, justamente para solicitar a decisão na Câmara, né? Eu já tive um voto bem parecido com esse da doutora Mara, que é isso, não estão decidindo ainda nada, só já para trazer, porque em caso de adotar uma posição ou outra, você já tem lá os cálculos refeitos, né? Não tendo mais problema de liquidez. Não, sem problema. É que como eu peguei esse voto há pouquíssimo tempo e estava na minha cabeça, eu falei, será que ele usou algum termo em vez de nos moldes de um DDF? Foi só isso que eu queria dar uma olhadinha, daí eu estava pegando esse outro voto. Ele poderia ser também um rascunho, né? Foi só por isso. Só eu queria ver se tinha algum jeito mais fácil de explicar para o fiscal autuante para não ter problema. Mas eu acho que está bem claro o que a doutora Mara colocou. Eu estou com um caso parecido, que é o que a gente acabou de falar, que esse da Alma Motors aí, mencionado pela doutora Mara, que também tem coisas ali que eu preciso ver muito parecidas com esse, só que lá a diferença. No meu ele já botou os 12, a alíquota de 12. Então, nesse da doutora Mara está uma alíquota interna de 18. Então, vamos ver, vamos esperar o retorno para a gente fazer um julgamento em conjunto, já com as apreciações dos problemas de cada um dos casos, ok? Eu acompanho, doutora Mara. Com isso, encerro os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Com isso, concluímos a pauta de hoje. Estamos encerrando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 9 de abril de 2025. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Tenham todos um bom dia. Doutor Jailson, podemos encerrar a live.